E aí, bora conversar um pouco sobre comunhão com Deus, sobre amizade, relacionamento com Deus? Vamos lá. Sou o Luiz, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e Deus vem tocando há um tempo assim no meu coração sobre esse assunto de buscar mais comunhão com Ele, buscar mais um relacionamento com Ele, acima de tudo, pois Deus é o nosso melhor amigo. Isso é algo simplesmente incrível. Quando a gente entende isso, tipo, de fato, que Deus é o nosso amigo, que Deus quer o nosso bem, todo mundo. Eu vejo muitas pessoas, assim, ter uma relação com Deus baseada no medo, baseada no grande medo. A gente tem que ter um temor por Deus, mas não um medo. Temor é temer, mas não no sentido negativo da coisa, sim no sentido de respeito. Mesma coisa com teu pai, com tua mãe. Tu não tem que ter medo deles. Tu tem que ter um enorme respeito por eles. Mesma coisa vale e serve exatamente para Deus. Deus é o nosso Pai. Deus quer ter uma relação conosco de pai e filho. Então, que a gente comece a agir mais como filhos de Deus. E ser filho de Deus é a gente começar a se esvaziar de nós mesmos, para a gente se encher do Espírito Santo. E assim agir e ser mais próximo e semelhante da imagem de Jesus. Porque Jesus é o Filho unigênito do Pai. E na palavra, no livro de João, no primeiro capítulo, diz que todos aqueles que creram e creem no nome do Senhor Jesus acabam tendo o direito de serem chamados de filhos de Deus. Então, além da gente ser imagem e semelhança do próprio Criador, como está em Gênesis 1:26, quando a gente aceita Jesus e começa a buscar uma comunhão com Deus, a gente é filho de Deus. Vocês têm noção do que significa isso? Tem noção do que significa isso? Ser filho de Deus? Meu Deus! Isso é surreal. Isso é surreal. Deus busca um relacionamento conosco. E se tu for ver na Bíblia, se tu for ver, né, a Bíblia toda é uma carta de amor de um pai que busca ter um relacionamento com o filho. Um pai que fez de tudo. Um Deus que fez de tudo. Que se entregou. Que morreu. Que ressuscitou. Que foi glorificado. Que subiu aos céus para nos dar a oportunidade de estar em comunhão diária e constante com Deus. Você não tem noção o quanto você é privilegiado por isso. Eu tenho certeza que você está deixando de usufruir disso. Você é muito privilegiado. Qualquer pessoa do passado queria ter isso aqui em mãos. Pessoas morreram para que tu tenha a Bíblia em tuas mãos. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas deram a sua vida para você ter isso aqui em mãos e você não valoriza. Muitas pessoas do passado queriam ter o relacionamento que a gente tem, a oportunidade de ter com Deus hoje. Porque na época dos profetas, na época lá do Antigo Testamento, antes de Cristo nascer, o relacionamento com Deus às vezes era muito limitado a um grupo, né? Principalmente o povo de Israel. É óbvio que outras culturas, outros povos tinham contato com o Deus original, com o Deus verdadeiro, com o Senhor Deus. Mas o contato de Deus era muito mais focado com o povo de Israel. Mas através de Cristo, isso foi totalmente mudado. E assim, a gente não precisa mais fazer sacrifícios. A gente não precisa fazer mais ofertas. Assim como o povo de Israel fazia lá na época do Antigo Testamento. Entende? Era uma rigidez imensa para a pessoa ter um acesso a Deus. Só que Deus, pelo seu imenso amor conosco, se esvaziou da sua glória e habitou entre nós. Tá ligado? O véu que nos separava de Deus. Porque assim, ó, se você for ler o Pentateuco, você vai perceber que óbvio, né? No Antigo Testamento como um todo, mas o Pentateuco que iniciou isso, né? Os livros da lei de Moisés que trazem isso, que é o seguinte:
lá no templo, tinha o véu. Esse véu separava a pessoa de Deus. Só que quando Jesus foi crucificado na cruz do Calvário, cerca de 2000 anos, esse véu se rasgou. O que significa que através da morte de Jesus, através do santo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos deu a vida verdadeira, a gente não tem mais uma barreira para conversar, para ter a comunhão com Deus. Cristo acabou com essa barreira. O véu se rasgou. Você tem noção do que significa isso? O véu se rasgou. Para quê? Para cumprir o que Deus queria desde o início. Um relacionamento conosco. Um relacionamento conosco de pai e de filho. O véu se rasgou e assim a gente não tem mais um impedimento para chegar a Deus. Assim a gente pode chegar a Deus como a gente está. Para Deus, assim consequentemente, e nos moldando, nos aperfeiçoando, nos transformando e fazer com que a gente fique mais parecido com Ele. Então valoriza isso, porque isso é algo realmente incrível. E a comunhão que Deus quer ter conosco, que Deus está te chamando no dia de hoje para ter essa comunhão com Ele, é a comunhão que Ele queria ter da melhor maneira possível, desde lá do princípio com Adão e Eva. Deus aparecia no jardim do Éden todo fim da tarde para estar em comunhão com Adão e com Eva. Até que chegou um momento que, cadê o amigo de Deus? Deus queria ter um amigo. Deus em si mesmo já se basta. Mas Deus é tão misericordioso, Deus prioriza tanta comunhão que queria ter uma amizade, um relacionamento com Adão. E cadê o amigo de Deus? Quando Deus chega no jardim, à tarde, que a gente toma essa história, que é a verdade, não para julgar ou para criticar Adão ou coisa do tipo, mas sim para a gente analisar. Será que a gente está agindo assim como ele agiu, no sentido de se esconder de Deus? Ou será que a gente está agindo totalmente o contrário, buscando a face de Deus, buscando Deus acima de tudo, buscando ter uma amizade com Deus, um relacionamento com Deus? Que a gente comece a voltar para o primeiro amor. Porque o primeiro amor não é quando você sentiu a presença de Deus pela primeira vez, não é quando você foi na igreja pela primeira vez, não é quando você foi batizado, não é quando você começou a ler a Bíblia pela primeira vez, não. O primeiro amor é quando você se sentiu amado, quando você começou a se enxergar pelos olhos de Deus. Aí mudou tudo. Primeiro amor é um estado da nossa vida que a gente tem que viver sempre. Primeiro amor não é humano, e sim o primeiro amor é o dele. O primeiro amor se resume a se enxergar e a se amar como Deus te enxerga e como Deus te ama. Entende? Deus quer ter um relacionamento conosco e Deus quer que a gente volte pro primeiro amor. Deus quer que a gente comece a se enxergar como Ele nos enxerga. Deus quer ter um relacionamento conosco de pai e de filho. Luiz, mas como que eu vou fazer isso? Eu nunca falei com Deus, eu nunca li a Bíblia. O que você está esperando ainda? Se você nunca leu a Bíblia, se você nunca orou, o que você está esperando? Você não depende de ninguém para fazer isso. Você tem que tomar atitude e ir lá fazer. Como que eu faço? Feche os olhos. É uma conversa de pai e de filho. Tenha reverência com Deus. Busque a comunhão com Deus. Busque conversar com Deus. Deus quer saber da tua vida. Deus quer saber dos teus sonhos. Ele já sabe. Mas Ele quer saber de você. Porque Ele prioriza o relacionamento com você. Comece a ler a palavra. Comece a ler os evangelhos. Para você conhecer a história de Jesus. O evangelho é a biografia de Jesus, né? Marcos, Lucas, João e Mateus. Então busca ler a palavra. Busca orar constantemente,
Busca estar com outros irmãos de fé, para a sua fé ser edificada, para você adquirir mais sabedoria, para você estar em comunhão com os irmãos. Não só com Deus, mas também com os irmãos, que é isso que Deus quer. Porque Deus se alegra quando os irmãos vivem em comunhão. Então que a gente comece a buscar isso, que a gente comece a buscar fazer a vontade de Deus, estar mais próximo de Deus, que a gente comece a se esvaziar de nós, deixar as coisas que não agradam a Deus de lado, deixar o pecado, a luxúria, as coisas do maligno de lado, as coisas que agradam a nossa carne de lado, para assim a gente estar cada vez mais cheio e revestido do Espírito Santo, para a gente ser amigo de Deus, tá ligado? Essa mensagem Deus ficou no meu coração e espero que de alguma maneira eu tenha falado com você. Se você ficou até aqui, não deixe de compartilhar o vídeo para a mensagem chegar a mais pessoas. Tamo junto, não se esqueça. Vídeo novo todo dia aqui no canal. Comprometimento comigo, com você, com Deus, para que a mensagem de Deus chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser tocadas por Jesus Cristo. Peço que você compartilhe esse vídeo com alguma pessoa que vem no seu coração nesse momento, uma pessoa especial, que você não deixe, né, de comentar também, de dar o like, de nos seguir lá na rede vizinha. Também lá, vídeo novo todo dia, Reels novo todo dia. E também lá eu mostro a minha rotina, mostro a minha jornada cristã, minha jornada no empreendedorismo. Então, quero que vai ser algo realmente edificante para você. Tamo junto e Deus é mais, que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha uma excelente semana e um excelente mês guiado pelo Espírito Santo. Tamo junto.